Vamos ler? João capítulo 10, a partir do verso 11, o texto diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém. Só até aí. Uma das necessidades que todo ser humano tem é a de proteção. Todos nós precisamos de proteção. A vida é frágil, nós somos seres frágeis. Existem coisas que podem nos machucar, existem coisas que podem nos fazer mal, podem nos causar dor. Tudo que a gente puder fazer para fugir dessas coisas, a gente vai fazer. Eu acho esses programas aí de aventura, assim, que tem Discovery Channel, bem maneiros, assim, eu curto às vezes assistir. Antigamente tinha um programa chamado A Prova de Tudo. Não sei se você já viu esse programa, tem umas cabecinhas falando assim. Aquele cara é muito louco, né? Tem um cara que é o principal desse programa, que ele é solto, assim, em lugares meio inóspitos, meio difíceis assim, e ele tem que sobreviver ali alguns dias e tem que ir de um local para o outro, passando por esses, enfim, locais bem difíceis. E eu acho legal quando eu vejo esse programa que esse cara, quando ele é jogado num lugar, geralmente ele sabe tudo, assim, né? É um cara que já vai te dando todas as informações e tal, parece já que é tudo já, ensaiado antes ali, porque ele já sabe o bichinho que tem atrás da árvore, e a folha que faz isso e aquilo, te dá todas as explicações, ele sempre fica vivo e sempre chega no final bem e tal, mas ele sempre que começa uma dessas trajetórias, ele já procura um local de proteção. Geralmente ele sabe o melhor lugar de proteção, ele vai dizer, não, é bom ficar perto do rio, porque perto do rio os animais vão lá para beber água e tal, então é melhor ficar mais distante e tal. Ele tem toda essa noção de proteção. Essa ideia de alguém buscando proteção, na minha opinião, é a melhor ilustração para aquilo que Jesus é capaz de fazer com a nossa vida. Jesus é esse que pode nos proteger, independente do lugar onde a gente esteja. Ele é alguém que deseja nos proteger. Jesus é alguém que vem ao mundo não só para ensinar para a gente coisas boas para o nosso coração, coisas boas para a nossa alma. Ele não apenas vem morrer no nosso lugar, o que já seria algo maravilhoso demais, mas ele também veio para nos proteger. Jesus veio também para nos proteger. Essa afirmação que ele faz de si mesmo, de que é o bom pastor, é uma das coisas que ele quer ensinar para a gente com essa afirmação, é sobre a sua proteção sobre a nossa vida. E esse trecho que a gente acabou de ler, mostra para a gente algo incrível a respeito do caráter de Jesus, que é lindo. Se você ler com atenção toda essa parábola que ele vai contar sobre as ovelhas no aprisco, sobre quem ele é, sobre o seu bom pastor, você vai reparar que Jesus não tem um interesse egoísta sobre as nossas vidas. Ele não tem um interesse egoísta naquilo que a gente pode oferecer, se é que a gente pode oferecer algo para ele. Pelo contrário, ele tem interesse em que a gente viva bem, em que a gente viva seguro. Por isso mesmo é que ele vai restaurar a nossa relação com o Pai. Jesus é alguém que não quer extrair lucro com a nossa vida, ele não quer tirar benefícios da nossa vida. Pelo contrário, ele é alguém que vai sair perdendo, ele é quem vai se dar por amor a nós. Tudo isso que ele faz para nos guardar e nos proteger. Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Qual é o contexto dessa parábola que ele conta para dizer que ele é o bom pastor? Quando Jesus vai contar essa parábola das ovelhas no aprisco, ele tinha acabado de curar um cego de nascença. Não sei se você vai se lembrar da história, mas o episódio vai começar com Jesus andando com seus discípulos veem um cego e perguntam para Jesus: Jesus, quem que pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse assim cego? E Jesus vai responder: olha só, nenhum dos dois pecou para que isso acontecesse.
Pelo contrário, ele nasceu assim, isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. E aí Jesus então vai curar esse cego. Ele cospe no chão, mistura terra com a sua saliva, coloca ali nos olhos do homem e pede para ele ir se lavar lá no tanque de Siloé. O texto vai dizer que esse homem vai, se lava lá nesse tanque e volta vendo. Um milagre impressionante acontece. Um cego de nascença voltou a ver. E aí começou uma discussão gigante ali entre os vizinhos daquele homem, porque alguns acharam que não era a mesma pessoa. Algumas pessoas viram aquele homem curado e falaram: não, esse aí não é aquele mesmo que era o cego, mas ele mesmo vai dizer: sou eu sim. E eles querem saber como isso aconteceu. Aí o homem vai dizer: olha, um cara chamado Jesus fez isso em mim. E finalmente então vão levar esse ex-cego aos fariseus para que eles investigassem essa cura. E aí o que deixou os fariseus mais revoltados foi que a cura, na verdade, aconteceu num sábado, aparentemente. E aí começou uma grande discussão entre eles. A discussão foi tão intensa que chamaram até os pais daquele homem para perguntarem se ele realmente tinha nascido cego. E aí, num determinado momento, vão perguntar para o cego: olha, diga a verdade diante de Deus, porque nós sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. E aí o cego vai responder: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E aí a discussão vai continuar, e aí então esse ex-cego vai dizer para aqueles fariseus: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Aí os fariseus ficam revoltados com essa resposta e falam para ele: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E expulsaram aquele homem então da sinagoga. E olha que coisa impressionante, porque no início Jesus tinha deixado claro para a gente que ele não tinha pecado para nascer cego. Mas agora os fariseus estão acusando esse homem de pecado, porque ele viu o óbvio a respeito de Jesus. Claro que para fazer algo grandioso assim, essa pessoa tinha que ter vindo de Deus. E aí a história vai continuar. Quando Jesus fica sabendo que os fariseus tinham expulsado aquele homem, depois dessa interrogação, Jesus vai até o seu encontro. E é aí que a gente vai ver uma outra cura acontecendo. Quando a gente lê no capítulo 9, versos 35 ao 39, Jesus vai perguntar para ele: olha só, você crê no Filho do Homem? E aquele cego responde: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus diz: você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então o homem reconhece e diz: eu creio, Senhor, e o adora. Esse homem adora a Jesus, e Jesus não impede essa adoração. E aí Jesus diz: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí a gente vê aqui, enquanto alguns fariseus se julgavam sábios demais, mas eram cegos, Jesus faz aquele homem que era cego enxergar verdadeiramente. Aquele cego de nascença já tinha sido curado fisicamente, mas essa não tinha sido a cura mais importante ainda. Nesse momento que ele reconhece Jesus como Deus, como Filho de Deus, ele realmente é curado. E agora ele vê o que mais importa. Ele não apenas está enxergando fisicamente, mas ele enxerga agora espiritualmente. Ele enxerga o próprio Jesus como Deus. É isso que vai fazer toda a diferença na vida dele. Quando Jesus dá essa resposta mais dura, alguns fariseus ficam em dúvida se Jesus estava chamando eles de cegos. E Jesus vai responder para eles. E é aí que Jesus vai contar então essa parábola das ovelhas no aprisco, que é desse trechinho que a gente leu aqui essa noite. Nessa parábola, Jesus vai ensinar aqui a única coisa capaz de nos tornar vivos, a única coisa capaz de nos manter assim, é o seu chamado como bom pastor. A única coisa capaz de nos manter vivos é o chamado de Jesus como bom pastor. Os fariseus naquele tempo se consideravam os guardiões da lei. Eles expulsaram aquele ex-cego, acusando ele de pecado. Jesus faz algo completamente diferente. Jesus se aproxima, traz esse homem para perto e se coloca como vida e proteção para ele.
Quando Jesus conta essa ilustração das ovelhas no aprisco, Ele está ensinando para mim e para você que Ele é quem chama, Ele é quem cuida, Ele é quem apacenta e protege os seus. Assim como Ele estava fazendo na vida daquele cego que Ele tinha acabado de curar. E Ele faz isso física e espiritualmente. E é nesse contexto que Jesus vai dizer que Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Isso é maravilhoso demais. Ser parte do rebanho é uma obra totalmente de Deus na nossa vida. E é essa obra que vai dar para a gente vida e que vai manter a gente seguro e protegido. E diante disso eu quero tirar algumas lições aqui desse trecho para a gente. É por isso que a gente vai aprender que, em primeiro lugar, Jesus cuida de nós e nos protege. Jesus cuida de nós e nos protege. Ele diz: eu sou o bom pastor. Aqui, dentro desse contraste imenso entre o que ele faz e os fariseus, a forma como ele enxerga a vida daquele homem, os fariseus também enxergam a vida daquele homem. Nessa explicação, na forma como ele se coloca ali, ele está dizendo que ele se importa com as suas ovelhas. Jesus se importa com as suas ovelhas. Ele é quem vai até elas. Ele é que entra pela porta e conduz cada uma delas para fora, para dar alimento. Ele é quem conduz, Ele é quem vai adiante. E o mais importante de todo o texto, as ovelhas seguem Jesus porque reconhecem a voz dele. E é por isso que ele vai afirmar: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É por isso que aquele cego que tinha acabado de ser curado, na verdade o ex-cego, reconhece Jesus, porque já era uma ovelha dele. Ele reconheceu Jesus, o seu pastor. Quem não tem esse cuidado, quem não se importa, é o ladrão e o assaltante. É aqui que Jesus vai dizer que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele está falando desses fariseus, que não se importaram com a vida daquele homem, que expulsaram aquele homem da sinagoga, que era o lugar de conhecer a Deus. Você deve ter ouvido a vida inteira que quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo, mas aqui Jesus está falando dos fariseus. É o que o texto ensina para a gente. Aqueles homens não se importavam de verdade com o povo de Deus. Eles tinham acabado de expulsar alguém que era necessitado, que tinha sido curado. Jesus olha para aquele homem, se importa com a sua vida. Jesus o ama. Jesus é esse bom pastor. Jesus se importa com a vida dele. Eu quero que você aprenda que saber disso é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir viver em paz. Saber que Jesus é o bom pastor é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir ter paz verdadeira. Nessa geração, a maior dificuldade que a gente tem visto são problemas relacionados a ansiedades, a depressão, a fatores relacionados à falta de paz. Jesus é o que essa geração mais precisa, porque Jesus é o único capaz de cuidar de um jeito que a gente consiga ter paz verdadeira. Num outro momento, Jesus vai ensinar: a minha paz eu dou a vocês, não como o mundo a dá. No momento em que aquelas pessoas conheciam a paz daquele jeito romano, da Pax Romana, era uma paz imposta, era uma paz forçada, era uma paz que as pessoas simplesmente não viviam em guerra, talvez, umas com as outras. Não é dessa paz que Jesus está falando. Jesus está falando: a minha paz eu dou para vocês. Uma paz que é uma paz do coração, é uma paz interna, é a paz de se viver bem. E mais importante, a paz de se viver bem com Deus, que é o nosso Criador. Em Jesus, essa paz verdadeira, a paz que ajuda a gente a viver os nossos dias, essa paz é possível. Ele é quem cuida de nós, a ponto da gente conseguir ter essa paz. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que a gente ande num vale de sombra e morte, a gente pode viver sem temer mal nenhum, porque Ele sempre vai estar conosco. Jesus é esse bom pastor. Galera, sério, essa verdade precisa encher o nosso coração. Ter a certeza do cuidado de Jesus sobre a nossa vida nos leva
inevitavelmente a uma vida cheia de paz. Eu posso garantir que 95% das pessoas que tenham dificuldades em viver em paz é porque infelizmente não conseguem descansar na presença de Jesus. E eu me incluo. Quantas vezes eu não tive paz porque eu não descansei na presença do meu Salvador, e Ele é completamente suficiente. Jesus é capaz de nos proteger, e isso vai acontecer quando a gente ouve a sua voz e entra no seu aprisco. Por isso Ele pode dizer que Ele veio para que a gente tivesse vida, e vida abundante, vida plena. Vida plena. A gente pode ter vida plena porque Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é quem protege a nossa vida dos perigos que a gente enfrenta, inclusive de nós mesmos. Ele cuida de nós. Segunda coisa que a gente vai ver aqui nesse trecho é que Ele nos conhece pessoalmente, de uma forma pessoal, íntima. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Jesus se apresenta como alguém que vai ainda mais longe. Ele conhece cada uma pelo nome. Isso é lindo demais quando você lê o verso 3 desse capítulo. Ele diz que conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Jesus sabe o seu nome. Jesus te conhece pelo seu nome. Você acha que foi o seu pai ou sua mãe que deram o nome que você tem? Jesus já te conhecia muito antes de você pensar em existir. Essa é uma das coisas mais lindas a respeito do relacionamento de Deus com a nossa vida. Porque é um relacionamento íntimo e pessoal, de alguém que se importa a ponto de saber o nosso nome. Os estudiosos do texto vão dizer que naquele tempo, os pastores ficavam em pontos específicos e tinham o costume de chamar as ovelhas com determinados comandos, e essas ovelhas iam até o pastor. Eles tinham chamados peculiares para cada uma delas. Jesus aqui está se colocando como um pastor assim, alguém que conduz as suas ovelhas, que chama as suas ovelhas pelo nome de uma forma peculiar. Você já deve ter vivido algum momento assim, sabe, em algum tempo da sua vida que você percebeu: Deus falou comigo, Jesus falou comigo, Ele me conhece, Ele está aqui do meu lado. Ele nos conhece pelo nome, de uma forma íntima, pessoal, única. Isso é impressionante demais. Você já teve uma experiência de alguém assim, que você considera uma pessoa mais importante, essa pessoa te conhecer e te chamar pelo nome? Eu já passei por isso algumas vezes. Geralmente assim, no colégio a gente passa por isso, né? A gente vê aquele professor e tal, e ele te chama pelo nome, você fala: caramba, o professor sabe meu nome. Eu já vivi isso algumas vezes. Eu lembro na época de analista, meu pai tinha um amigo assim, que foi o cara que eu sempre olhei como uma inspiração, foi o cara que me fez querer fazer economia. Eu já falei depois isso para ele também. Pô, um cara que virou CEO de empresas gigantescas no Brasil e tal. Aí eu lembro que eu fui uma vez num evento de economistas e tal, lá em São Paulo. Aí eu estava assim desligado, conversando com algumas pessoas, alguns amigos. Aí ele do nada deu um maior gritão assim: ô Felipe, você está aqui? Eu fiquei todo bobo lá, porque ele era um cara todo bambambam ali naquele meio. Pensa nessa figura de alguém importante chamando você pelo nome, te reconhecendo, sabendo quem você é. Jesus te conhece assim. E eu posso te garantir que Ele é o maior de toda a vida que poderia conhecer o seu nome, que poderia mais encher você de orgulho, de alegria. Imagina saber que o Criador do universo conhece você pelo nome. Ele conhece você de um jeito pessoal. Cara, eu fiquei tentando muito pensar em alguma analogia para a gente entender, não consegui achar. Mas imagina você ir num lugar. Sabe quando você vai num show e tem alguém muito famoso e aí tem milhares e milhares de pessoas ovacionando aquela pessoa? Cara, Jesus é muito mais sinistro que aquela pessoa lá, e Ele te conhece pelo nome. Queria muito transmitir isso de uma forma mais profunda. Eu sou incapaz de fazer isso. Mas você consegue entender que Jesus conhece você pelo nome. Ele te conhece de um jeito pessoal. Isso é a coisa mais importante que você pode aprender em toda a tua vida.
Se você tiver essa certeza, você vai viver de uma forma tão feliz. Você não precisa do reconhecimento de mais ninguém. Jesus já reconhece você. Ele já ama você. Ele já se importa com a sua vida. Ele é um pastor que se interessa por cada um de nós. Ele está sempre do nosso lado. Ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não note, Ele conhece cada um de nós individualmente. A pressuposição aqui no texto é que de forma alguma a gente vai ser perdido. As suas ovelhas já são suas antes mesmo dele chamar. Isso é lindo demais. Aquele cego já era dele antes de saber. Nós já éramos do Senhor antes de saber. Jesus conhece a sua vida, Ele é quem te chama, você já era dele antes de existir. Ele é quem se interessa por você antes mesmo de você imaginar. E a terceira lição que eu quero extrair daqui é que Ele ama a gente não apenas de uma forma íntima e pessoal, mas sacrificial. Jesus nos ama de uma forma sacrificial. É impressionante saber disso. Ele não apenas cuida da nossa vida, Ele não apenas se importa, Ele não apenas conhece a gente pelo nome, Ele morre no nosso lugar. O bom pastor, diferente do mercenário, ele se coloca na frente de qualquer perigo, para manter a sua ovelha viva, para proteger a sua ovelha de qualquer mal. Ele se arrisca pela vida da sua ovelha. Se aparecer um lobo, ele vai se colocar na frente para proteger. O mercenário não age assim. O mercenário só ganha um salário para cuidar das ovelhas. Se aparece um perigo, ele vai ser o primeiro a fugir. O pastor que conhece suas ovelhas age de uma forma diferente. Se tiver um perigo iminente, ele vai se colocar na frente, ele vai proteger com a própria vida. Jesus se apresenta como o único que realmente está disposto a enfrentar esse perigo pelo seu rebanho. E quando a gente lê os versos 17 e 18, uma coisa vai ficar mais clara ainda para a nossa vida. João 10, versos 17 e 18, ele vai dizer: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Duas coisas aqui, preste atenção. A primeira, Jesus não arrisca simplesmente a sua vida, Ele a entrega. E isso está em completa harmonia com a vontade do Pai. A entrega de Jesus não é só um acidente, não é algo que aconteceu sem querer, algo inesperado, não. A morte de Jesus é precisamente o que faz dele o bom pastor. E a segunda, de forma alguma, Jesus está aqui ensinando para a gente, está sugerindo uma morte com um significado meramente exemplar. A morte de Jesus é em favor da sua ovelha. O pastor não morre pela sua ovelha só para servir de exemplo, do tipo, eu vou me jogar aqui desse penhasco, olha aqui o quanto eu amo você, como se fosse uma morte vazia. Não, ele morre porque ele precisava morrer. A pressuposição aqui é que as ovelhas estão num perigo mortal. O pastor, em defesa dessas ovelhas, perde a sua própria vida. As ovelhas, pela morte do bom pastor, são salvas. Esse é o exato significado da entrega de Jesus. Galera, se você nunca ouviu isso na vida, preste atenção. Jesus só se dá numa cruz porque o nosso destino era a morte eterna. A morte de Jesus na cruz não foi vazia de significado, não. A morte de Jesus aconteceu porque eu e você morreríamos. Ele por amor se deu no seu lugar, no meu lugar. Ele fez isso porque isso precisava ter sido feito. Não tinha outra forma. O nosso Deus não é um Deus que vive distante, que só sente pena da nossa miséria e resolve então mandar o seu cuidado lá de longe. Deixa eu lá conhecer esse pessoal de perto. Não, Ele dá a vida no nosso lugar. Ele dá a vida no lugar da sua. Isso é impressionante demais. Que Deus é esse? Que amor é esse? Você daria a sua vida no lugar de outra pessoa?
Sério mesmo, você morreria no lugar de alguém? Eu talvez morresse no lugar da minha esposa e da minha filha. Talvez, muito talvez eu morresse no lugar de uma pessoa que eu ame muito. Eu nunca daria minha vida por pessoas que eu não gosto. Por pessoas que não querem o meu bem. Por pessoas que não se importam comigo. Você daria a sua vida por alguém? Jesus deu a vida por nós, quando ainda éramos pecadores. Sabe o que isso significa? Quando Jesus deu a vida por cada um de nós, a gente ainda vivia como inimigo. A gente estava cheio de pecado. Jesus deu a vida por nós quando nós éramos desprezíveis, quando nós odiávamos Ele, quando nós vivíamos indiferentes, quando a gente agia de uma forma completamente egoísta. Jesus deu a vida por mim e por você, sabendo desse coração totalmente cheio de pecado. Coração que antes da regeneração dizia odiar esse Jesus. Não dava o menor valor para esse Jesus. Não dava o menor valor para esse sacrifício. Mesmo assim, Ele dá a vida no seu lugar e no meu lugar. E é por isso que a chave vira dentro da gente. Por isso que quando o coração fica regenerado, a gente fica encantado, maravilhado, que Deus é esse? Quem é capaz de fazer algo assim por mim? Só o meu Salvador, só Jesus Cristo, só Ele tem esse amor. Jesus é o único que pode dar vida assim no meu lugar e no seu lugar, e é isso que vai manter a gente vivo para sempre. Isso acontece porque Ele ama a minha vida e a sua com um amor sacrificial. Ele cuida de nós, Ele conhece a gente pelo nome e Ele vai muito além. Ele ama com amor sacrificial. É isso que ser o bom pastor nos ensina. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Ele é o bom pastor. Que aplicações que a gente faz para a nossa vida? Primeira, pare de viver preocupado com tudo. Pare de viver preocupado com tudo. Você tem planos para o futuro, eu sei, isso é algo bom. Planeje sim o seu futuro. Eu sei que você tem o desejo de se casar, de começar uma família. Você tem o desejo de crescer profissionalmente. Você provavelmente tem o desejo de adquirir uma casa, de ter um carro. Essas coisas são boas, são lícitas. Todos têm desejos assim, são coisas maneiras. Você tem que desejar mesmo, você tem que planejar isso. O que Jesus não quer é que essas coisas roubem toda a paz do seu coração. O que Jesus não quer é que você viva a vida cheio de ansiedade, cheio de preocupação, achando que essas coisas, esses desejos são o mais importante da vida. Não é. A sua carreira não é a coisa mais importante da vida. A sua família, por mais importante que seja, não é a coisa mais importante da vida. Não precisa ficar preocupado. O que a gente está aprendendo essa noite toda é que Jesus se apresenta como bom pastor para te mostrar, para te ensinar que a sua vida está segura nas mãos dele. Você consegue perceber a profundidade disso? Se a sua vida está segura nas mãos do seu Salvador, do seu Deus, você não precisa ficar preocupado. Ele conhece também os seus planos, não só o seu nome. Ele se importa com você. Ele se mostra como alguém que cuida, protege e até morre no nosso lugar. Então pare de se preocupar com tudo. Eu sei que é difícil assim, a gente diferenciar, poxa, uma preocupação boa no sentido de vou me planejar com essa coisa de, estou me preocupando de uma forma pecaminosa. É difícil mesmo, essa linha às vezes é muito tênue. Mas para você saber, quando você começa a depositar a sua confiança muito nisso, achando que você depende muito disso, você já começa a ficar pecaminoso. Quando você deixa de buscar mais ao Senhor, deixa de adorar o Senhor, deixa de confiar no Senhor como seu provedor, como seu Deus, aí vira algo pecaminoso. É isso. Pode planejar, mas antes de planejar, faz uma oração, pergunta se é isso que Deus quer para você, se aquele seu desejo não se realizar, não fique chateado. Aí, nesses casos, os planos não são pecaminosos. Segunda aplicação, seja uma pessoa agradecida.
Seja uma pessoa agradecida. Pare de resmungar das coisas. Deixa de ser uma pessoa chata. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco distante de Deus, a gente fica meio chato, meio resmungão assim. Eu vivo isso às vezes. É bom que minha esposa, ela é direta comigo, ela fala assim, às vezes eu chego em casa reclamando de tudo. Ela fala, caraca, você tá muito chato, cara. Para de reclamar. E é bom quando ela fala isso pra mim, que eu paro pra pensar, eu falo, cara, eu tô chato mesmo, eu sou muito chato às vezes. Eu sei que tá todo mundo, para de concordar aí, tá? Seja grato pelas coisas que você já tem, meu irmão, minha irmã. Jesus já te deu tanta coisa, você já vive uma vida tão boa, tão confortável. Sério, a gente não faz ideia do que é viver de uma forma desconfortável. Alguns meses atrás a gente conheceu, eu não lembro se ele é pastor ou só missionário, mas um cara que ficou um amigo querido, Bruno Euclides, está começando um projeto num país africano que eu agora não me esqueci o nome, eu acho que é Uganda. Cara, é tão pobre que a gente não faz ideia. Se você passasse 10 minutos conversando com ele, ele te contasse só algumas histórias do que ele vive, ele está começando um orfanato lá, a igreja está ajudando ele, você começa a chorar. Uma criancinha de 2 anos de idade pegou uma garrafa PET suja, velha, vazia, botou um pouquinho de piaçava assim e não largava essa garrafinha. E ninguém entendia por quê. Aí ele foi entender que ela achava que aquela garrafa PET com a piaçava era a bonequinha dela. Ele contou a história de uma criancinha, eu acho que não tinha nem 2 anos de idade, que ele viu na porta de casa do lado de fora, porque a mãe saiu para trabalhar, não tinha ninguém para ficar com a criança, ela trancou a casa. E a criança ficou do lado de fora o dia inteiro sozinha, uma criança de menos de 2 anos de vida. A gente não faz ideia do que é desconforto. Então, meu irmão, minha irmã, para de reclamar da vida, seja agradecido. Você tem um Deus que é um bom pastor, que te ama, que se importa com você. Viva uma vida grata, seja grato, agradeça a Deus por tudo que Ele já te deu, por quem Ele é para você. Seja uma pessoa agradecida. E por fim, dê a sua vida por Jesus. Ele se deu por você. A gente está aprendendo isso aqui. Ele é o bom pastor que dá a vida no lugar da nossa. Então agora que você sabe disso, que você ama Jesus assim, dê a sua vida também por Ele. Não há nada que a gente possa fazer que se aproxime a tudo que Ele já fez por cada um de nós. A única coisa que a gente pode fazer é entregar todo o nosso coração, é entregar toda a nossa vida, é dar tudo o que a gente tem em retribuição ao que Ele já deu por cada um de nós. Então dê a sua vida por Jesus, de uma forma mais prática. Sirva mais e sirva com mais alegria e gratidão. Participe mais da vida da igreja. Seja constante na sua célula, no seu discipulado. Ore mais, leia mais a sua Bíblia. Gaste mais tempo na presença de Jesus. Dê a sua vida por Ele. Vale a pena. Concluindo, a nossa resposta à voz do bom pastor precisa ser dada constantemente, diariamente. Ele deu a própria vida, Ele se apresenta como alguém que nos protege, que conhece cada um de nós, para que a gente pudesse ser constante em viver para a sua glória. Então assuma o compromisso com Ele, viva para a glória dEle e faça isso até o fim, até o seu último dia de vida. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque você é o nosso bom pastor. Que alegria a gente poder saber disso tudo, é a gente te reconhecer como esse Deus. Obrigado por ter se revelado a nós. Obrigado pelo que a gente pode estudar, Senhor, a respeito do seu caráter, da sua bondade, do seu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos amar desse jeito, por se importar com a nossa história assim, Senhor. Recebe então toda a nossa vida, todo o nosso coração, toda a nossa gratidão, Senhor. Você é digno do nosso melhor, você é digno de tudo que a gente tem, de tudo que a gente é. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado aqui no nosso meio para a Tua glória. Amém, amém.